Bom, e os ministros do Supremo Tribunal Federal devem voltar a analisar hoje a ação direta de inconstitucionalidade que questiona a propositura de ação civil pública pela Defensoria Pública. E aqui no estúdio, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar para a gente esse e os outros processos da pauta de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. O que fundamentou o ajuizamento dessa DI no Supremo? Bom, o que acontece? A ação civil pública, ela está prevista numa lei que é de 1985. E houve uma alteração legislativa em 2007 que incluiu a Defensoria Pública como aquele órgão legitimado a promover a ação civil pública. Então, a partir dessa alteração legislativa, o Ministério Público, e aí representado pelo Conselho, o CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, resolveu, então, ajuizar no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando exatamente essa alteração que aconteceu em 2007. De acordo com a associação, a Defensoria Pública, a função da Defensoria Pública é exatamente atuar na defesa dos interesses jurídicos, na defesa dos interesses daqueles que não têm condições de constituir advogado, não têm condições de ingressar no judiciário. E, em razão dessa situação de carência, de acesso, eles então ingressam com as medidas jurídicas cabíveis, prestam a orientação jurídica necessária, exatamente para aquelas pessoas que não têm condições de constituir advogado. Então, essa assistência jurídica da Defensoria Pública, ela é gratuita. O Ministério Público entende, essa associação entende, que o fato da Defensoria Pública prestar essa assistência gratuita faz com que ela tenha que individualizar aquelas pessoas que efetivamente ela vai atender. Eu preciso verificar se aquela pessoa tem condições ou não, é considerado carente, para que eu possa ingressar na Justiça. E quando se está diante de uma ação civil pública, essa individualização não seria possível. Então, o Ministério Público, a Associação Nacional do Ministério Público, entende que essa alteração legislativa vai contra, inclusive, o que a Constituição Federal diz a respeito da função da Defensoria Pública e acabaria esbarrando também naquela atribuição que a própria Constituição também reserva para o Ministério Público, porque está na Constituição Federal que o Ministério Público ele tem a competência para promover o ajuizamento das ações civis públicas. Para que serve uma ação civil pública, então? Bom, é uma ferramenta jurídica que serve para defender interesses coletivos, interesses difusos. Então, de acordo com esta lei que eu acabei de mencionar, de 1985, e até também levando em consideração o que a própria Constituição Federal estabelece, ela serve para preservar tanto danos ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, artístico, turístico e paisagístico. Então, é uma ação que visa, na verdade, ressarcir todos esses possíveis danos. E o interessante, é exatamente uma das características da ação civil pública, é que você não defende um interesse individual específico. Seria uma ação que serve para defender o interesse da coletividade de um modo geral. Então, além dessa previsão, dessa lei de 1985, que sofreu alterações legislativas, a própria Constituição Federal traz referência à ação civil pública e a Constituição, ao mencionar sobre a ação civil pública, ela traz como uma das funções do Ministério Público. Existem argumentos tanto a favor quanto contra a essa legitimidade da Defensoria Pública e, na tarde de hoje, esse é o primeiro item da pauta, o Supremo Tribunal Federal, então, deve prosseguir no julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade. Bom, amigos da Corte foram admitidos nesse caso. O que eles pretendem? Bom, primeiro a gente precisa esclarecer que quando se tem amigos da Corte admitidos no processo, são, na verdade, terceiros interessados que ingressam na discussão da causa para agregar, trazer informações que vão subsidiar os demais ministros no que diz respeito aos votos que serão proferidos. Então, eles não fazem parte da ação, mas eles ingressam para contribuir. A FEBRABAN, por exemplo, ela pediu o ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amigo da Corte e acabou sendo negado o pedido. Mas nós temos aqui, nesta ação direta de inconstitucionalidade,
a ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores Públicos, e a Conectas Direitos Humanos, todos eles foram admitidos. A ANADEP entende que esta ação direta de inconstitucionalidade não deve sequer ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no primeiro momento, em preliminar, é esse o argumento, porque houve inclusive uma lei complementar em 2009 que acabou ampliando a atuação da Defensoria Pública. E ao ampliar essa atuação da Defensoria Pública, incluiu, né, exatamente a possibilidade do ajuizamento das ações civis públicas. Então, o que a ANADEP argumenta? Ainda que o Supremo declare a inconstitucionalidade dessa alteração da lei da ação civil pública, estaria em vigor ainda essa lei complementar. Então, um dos motivos seria esse. E o Instituto Conectas entende que essa possibilidade da Defensoria Pública garante efetivamente o amplo acesso ao judiciário em relação a todos aqueles que necessitam da justiça no que diz respeito à defesa de direitos humanos, de direitos coletivos e direitos aí, difusos. Tá ótimo, Gisele. A gente volta no próximo bloco a falar do Supremo Tribunal Federal das pautas de hoje. Só um minuto, por favor. O Supremo Tribunal Federal deve também analisar nesta tarde um recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em discussão, saber se é possível a impugnação de decisão judicial transitado em julgado há mais de 2 anos. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar para a gente também esse assunto. Gisele, o que se discute nesse recurso extraordinário? Tem uma decisão do Tribunal Regional Federal, com sede em São Paulo, que acabou indefinindo um pedido de cobrança de honorários no que diz respeito a um processo. E esse processo, essa decisão, quando esse direito foi negado, na verdade, ele se baseou na legislação que estava em vigor na época. O que acontece? Tempos depois, posteriormente a essa decisão, quando ela já tinha inclusive transitado em julgado, o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade daquela legislação que serviu de base para a decisão. Então, o que se questiona aqui é exatamente o alcance da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? A ideia aqui, e o que os ministros efetivamente vão decidir, é se essa declaração de inconstitucionalidade, ela pode afetar decisões que foram proferidas enquanto aquela legislação estava em vigor. Quando eu tenho uma declaração de inconstitucionalidade feita pelo Supremo Tribunal Federal, significa dizer que aquela decisão, ela tem efeito contra todos, né, ela alcança todos, e ela tem efeitos ex tunc, que é uma expressão em latim que significa que ela retroage. Então, um dos argumentos aqui, inclusive, de quem ingressou com esse recurso extraordinário, é no sentido de que, se essa decisão ela tem a possibilidade, do Supremo Tribunal Federal, ela tenha a possibilidade de retroagir, de produzir efeitos pretéritos, significaria dizer, então, que aquela medida provisória não poderia ter servido de base para o indeferimento dos honorários. Então, na época em que a decisão foi proferida, havia uma lei que dizia expressamente que não eram cabidos os honorários naquela situação, que não eram cabíveis honorários naquele tipo de discussão daquela causa envolvendo a FGTS. E, posteriormente, o Supremo declarou inconstitucional esse dispositivo. Então, os ministros devem exatamente decidir, e aí esse recurso extraordinário teve repercussão geral reconhecida, então essa decisão ela vai ter efeito para todas as demais causas em tramitação no Judiciário brasileiro. E qual é a relação desse tema com a questão da segurança jurídica? Ela tem uma relação extrema. E por qual razão? Porque a questão aqui é que nós temos, então, uma decisão judicial, e essa decisão judicial, na época em que ela foi proferida com base em uma lei que estava em vigor. Aí nós tivemos, então, a fase de recurso, essa decisão acabou transitando em julgado, ou seja, ela passou a ser imutável. A nossa legislação, ela permite que, mesmo diante do trânsito em julgado, se tenha até 2 anos, a possibilidade de discutir isso daí por meio de uma ação rescisória. Então, nesse caso, além de ter passado a fase do trânsito em julgado, de rediscussão da causa, houve também, acabou ultrapassando esse prazo de 2 anos para a ação rescisória. E aí, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade desse dispositivo, é que se discute, então, é possível, com essa declaração de inconstitucionalidade, alterar, né, uma decisão transitada em julgado? A segurança jurídica está intimamente ligada aí exatamente a essa discussão. Há quem entenda que não, que a partir do momento em que se tem uma decisão que foi proferida com base na legislação em vigor na época,
esse tipo de discussão passaria a ser imutável, ainda que se tenha uma declaração de inconstitucionalidade posterior sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande indagação que os ministros devem, na verdade, se manifestar em relação a este tema. Rapidamente, para a gente encerrar, o que mais está na pauta de hoje? A pauta de hoje ainda consta todos aqueles mandados de segurança que estavam previstos para serem chamados ontem, então eles foram automaticamente incluídos na pauta de hoje. São mandados de segurança que dizem respeito a um ato do Conselho Nacional de Justiça, no que diz respeito à nulidade da nomeação de servidores públicos que acabaram sendo nomeados para exercer cargos em comissão. O CNJ declarou a nulidade, determinou a exoneração desses servidores por entender que aquela lei estadual que fundamentou essa nomeação é inconstitucional. Tem também um mandado de segurança que foi apresentado contra ato do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que trata exatamente da composição das listas tríplices em relação à composição dos juízes na vaga destinada aos advogados. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação, por esclarecer os assuntos que estão na pauta hoje do Supremo Tribunal Federal e até semana que vem.